Quartou, galera. Sempre Pod Esporte agora nas quartas-feiras na sua TV Leme. Dentro de instantes estamos retornando para mais um episódio. Hoje com o mestre Adelson e com o Thiago. Dentro de um minuto estamos retornando para o nosso bate-papo. Autoescola Simão, a autoescola mais tradicional da cidade desde 1980, com os melhores instrutores atendendo todas as categorias, carro, moto e ônibus. É a única com ônibus e CFC próprio. Procure a Autoescola Simão e realize o sonho da sua habilitação. Lave seu carro com quem entende do assunto. Na Estética Automotiva Stephanie Andrade, você encontra os melhores serviços para o seu veículo: polimento, cristalização, vitrificação de pintura, descontaminação dos vidros, lavagem de motor, higienização dos bancos, teto e carpete, hidratação e limpeza dos bancos de couro, polimento de faróis, higienização interna detalhada, restauração dos plásticos internos e externos, além de lavagem simples. Tudo isso e muito mais apenas na Estética Automotiva Stephanie Andrade, com profissionais formados pela Vonix e os melhores preços da cidade, com serviço de leve trás. A fim de um lugar para relaxar e tomar aquela gelada e curtir com os amigos? O Vila Mará Bar te espera, com um cardápio que vai te deixar com água na boca. Tem para todos os gostos: lanches artesanais, pizzas, parmegianas, espetos e grande variedade de porções. Ah, e para acompanhar tudo isso, o chopp mais gelado e barato da cidade. E não para por aí. Enquanto você saboreia nossas delícias, pode torcer pelo seu time favorito durante a transmissão dos jogos. Não perca tempo. Vem pro Vila! TV Leme, seu canal da cidade. Retornamos, galera. E o Liminha aqui já chamou minha atenção, já falou que eu comecei errando mais que o Costela aí, que eu gaguejei demais. Então peço desculpa aí pra vocês e peço desculpa pro Liminha aqui, que ele já puxou minha orelha. O menino começou terrível a quarta-feira. Vamos dar agora uma boa noite aqui pro nosso convidado Thiago. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ítalo. Tudo bem? Tudo bem, primeiramente agradecer você por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo aqui nessa noite de quarta-feira. A gente agradece pela oportunidade, viu? E aqui cumprimentar também, né, o grande mestre Adelson, um amigo de longa data, época de Secretaria de Esportes, né, mestre? Uma boa noite e obrigado por estar aqui com a gente nessa noite de quarta-feira. Boa noite, Ítalo. Nós aqui agradecemos realmente aí a oportunidade, o convite. Por estar aqui hoje, nessa quarta-feira. Então, mestre, eu vou começar falando aqui com o garotinho. Fala pra nós, por que você decidiu começar no Kung Fu? A molecada vai atrás de futebol, vai atrás de outras modalidades. Você é tão jovem, a gente tava conversando aqui nos bastidores, com 8 anos, por que começar no Kung Fu? Bom, ô Ítalo, eu conheci o Lee Chopin, na verdade, através do meu irmão. Ele é um ano mais novo do que eu. Aí ele começou no projeto Escola da Família na época, né? Tinha a Escola da Família, era sábado e domingo, tinha várias atividades lá para o pessoal fazer, né? E eu tinha 8 anos, era criança, ele também. Então ele começou a conheceu o Lee Chopin lá e começou a fazer o Lee Chopin. E o que me chamou a atenção nele, Ítalo, foi o entusiasmo, a alegria, a força de vontade que ele demonstrou para mim. E eu, criança, né, fiquei curioso, falei, não, também quero fazer. Vamos lá, quero conhecer. Mas eu não fui no mesmo dia que ele. Então fui no outro dia. Como que é várias atividades, eu comecei a fazer capoeira. Fiz 2 aulas só de capoeira, mas eu vi que não era aquilo. Aí eu acompanhei ele, falei, um dia eu vou com você. Eu vi, me chamou a atenção, na verdade, foi várias crianças, adolescentes, adultos, todos uniformizados num projeto social, um projeto, na verdade, onde várias pessoas praticam de graça lá, era na época, né? Então me chamou a atenção de ver a quantidade de alunos, tanto criança, tanto adolescente, tanto adulto, e eu falei, uai, por que tudo isso? Então me despertou uma curiosidade, né? Aí eu comecei a praticar por brincadeira.
criança, vou fazer, então vou brincar um pouquinho, vou conhecer. Aí eu comecei a desenvolver, a conhecer mais a fundo o Lichiopá, né? Aí o mestre, conheceu o mestre olhou assim, e uma coisa que eu não esqueço até hoje, que ele sempre fala pra gente, falou pra mim na época: abraça a oportunidade que vem pra você. Agarra toda a oportunidade, porque lá na frente você vai ver tudo que foi passado pra você, né? E me deu a oportunidade de conhecer outras áreas que tem o Lichiopá, onde o mestre ministra as aulas também. Então aí ele me apresentou a SADS, o projeto CRA na época, e eu entrei, participei, e onde eu comecei a desenvolver mais a habilidade, comecei a aprender mais. Então toda a minha brincadeira, toda essa diversão se tornou a minha grande paixão no caso, né? Então daí eu fui aprendendo mais, fui desenvolvendo mais, fui conhecendo mais, e através das SADS, através do pessoal da prefeitura, da JUS, me ajudou bastante, com apoio, com colaboração, assim, para a gente conseguir participar, não só eu, os outros alunos também, e conseguir participar de vários eventos, né? E foi me despertando mais interesse por conhecer, fui viajar, porque nunca saí de Leme na época, né? Então fui competir, fui conhecer, fui participar de eventos assim, em outra cidade, que o mestre sempre orientava a gente, segue aqui, segue ali, com o apoio da SADS, com o apoio da prefeitura. Então fui criando esse amor pelo Lichiopá, né? Então fui conhecendo não só o pessoal daqui de Leme do Lichiopá que pratica, tanto de outras cidades também, porque tem Lichiopá em várias cidades, em vários lugares, né? E então, o Lichiopá, explica pra nós, é por sistema de faixa? Você vai trocando de faixa branca, azul, preta, como que é? Sim. E hoje você... Pode falar. Por graduação, né? Sim. Por graduação. A gente vai se graduando, começa com o iniciante, vai pegando a branca e assim vai indo por etapa, né? E qual faixa que você é hoje? Hoje sou faixa preta segundo dan. Então o padre tem que ficar meio esperto com você, né? Ô, louco. Ele fez umas gracinhas aí. Tem que ficar meio atento. Ô mestre, eu já vou ler aqui duas participações da Alexandra Benedito. Saudação, boa noite, guerreiros, gratidão pela oportunidade em divulgar nosso trabalho. Nosso amigo Bruno Eric aqui também, parabéns pelo programa, Ítalo. Hoje uma dupla acima da média. Agradecer o Bruno aqui pela participação, agradecer a Alexandra aqui, quem está nos acompanhando. Participe, deixe seus comentários, não esqueça de deixar o dedão no like pra gente atingir nossa meta aqui de 15 likes, que o Liminha chamou minha atenção no começo, mas ele já garantiu que se bater os 15 likes, semana que vem vai ter um salgadinho aqui pra mim, então me ajude a chegar aos 15 likes aqui, pessoal. Ô, mestre, fala uma coisa pra mim, qual que é a diferença do Kung Fu Wushu pro Kung Fu Lichiopá? E tem um olhar clínico, você olhou pra ele e falou, esse menino tem talento, e você tá vendo o outro começando ali, você consegue perceber isso? O Ítalo aí não vai virar nada, não vai conseguir ir para frente. Tem esse olhar clínico e qual a diferença? Quando foi criado o Wushu, para que seja uma arte moderna. E o Wushu, o Koshu, que é o Lichiopá, é uma arte tradicional, é uma arte milenar. É uma arte que ela é militar, monástica e familiar. Então nós preservamos essa linhagem. Por isso que ela é uma arte milenar. A tradição, nós preservamos ela até hoje e fazemos questão de preservar. E dentro dessa linhagem, que é o Lichiopá, nosso olhar para os alunos, com as crianças, com os adultos, não importa a idade. Bem clínico. Por quê? Porque nós vimos em cada aluno a vontade, a perseverança, o brilho no olho em estar com aquela ânsia de aprender, né? E os ensinamentos, eles captam muito fácil os nossos ensinamentos. Você percebe que tudo que você ensina, eles seguem. Então esse é o olhar clínico de um professor, de um mestre, que quer realmente ver a evolução do aluno. Então esse olhar nós desenvolvemos ao longo dos anos. Porque quem está olhando de fora, parece que é fácil, né? Fazer os movimentos ali, fazer aquelas situações. Mas você tem que ter uma coordenação motora diferenciada, porque você mexe com a perna, você mexe com o braço, você mexe o corpo todo praticamente ali. Então, além de você ter uma coordenação, você tem que ter uma atenção também para você não errar nenhum movimento.
Então a pessoa tem que ter um poder, no meu ver, minha opinião, vocês são especialistas, vocês podem falar. A pessoa além da coordenação, ela tem que ter uma concentração muito grande. Eu acho que isso aí tem que começar a trabalhar desde pequeno para a criança aderir a essa concentração. Tô errado? Na realidade, nós chamamos de disciplina, né? Ele tem que ser muito disciplinado. Aparentemente, parece ser simples, igual você falou. São técnicas de movimentos que trabalham equilíbrio, força, respiração, trabalha a parte emocional, com certeza, né? E para eles, a olho nu, para quem vê assim, olhando a prática, parece simples, igual você, mas não. Exige muita dedicação, muita disciplina. E através dessa dedicação e a disciplina, nós passamos a parte do respeito, né? A parte familiar entra aí, que é a parte do respeito. Então, agrega vai somando com o outro. Uma união de coisas. É uma união de conjuntos. É uma união, um conjunto de técnicas que exige muito esforço mesmo. E exige também do aluno dedicação, às vezes, principalmente na graduação dele, ao máximo. Às vezes vão até o limite um pouquinho mais. Eu já vou fazer uma pergunta sobre graduação, só que eu tô com bastante participação aqui. Já chegou participações aqui no aplicativo da nossa TV Leme. Meu amigo Cleiton, lá da cidade de Limeira, sempre participando também, com perguntas bem interessantes, já deixou a dele aqui. Mas vamos ler aqui, ó. Tatiane Gola, saudações guerreiros, boa noite. Esse tem nome de fera, hein? John Lennon. Ó, saudação, boa noite. A Tatiane Gola, parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade de mostrarmos a nossa modalidade. E o John Lennon, família Litiopá, só crescendo. Tiago Rodrigues Lopes, na minha opinião, que sou suspeito a dizer, para mim melhor e mais completa a arte marcial. Parabéns, mestre Adelso e professores. Priscila Moraes, boa noite, mestre. O Tiago, saudações a todos, boa noite. Aí a Priscila aqui só agradecer ao mestre e a Tatiana, que a Priscila deixando umas palminhas aqui. Deixa eu abrir aqui o aplicativo da nossa TV Leme. Enquanto tá abrindo aqui, eu já vou falar da pergunta do meu amigo Cleiton aqui, que é bem interessante e acredito que o mestre vai poder responder com muita propriedade essa pergunta. Ele sempre vem com essas perguntinhas que ele gosta de colocar a gente em saia justa. Poder público, como que é o apoio? Nossa, nós hoje, graças a Deus, a nossa gratidão com relação ao poder público, o nosso prefeito, Claudemir, o apoio, a Josi, a nossa secretária de Assistência Social, o apoio total. Isso nós temos desde quando começamos. Temos hoje um projeto que essa parceria gigante com a SADES, fazemos questão de preservar isso, porque o apoio para a gente é intenso, de uma magnitude maravilhosa mesmo. Inclusive aqui já agradecendo, né, mais uma vez o prefeito, o Claudemir Borges, agradecer a secretária Josiane Pietro, porque desde o início que acreditou no nosso trabalho e vem acreditando pelos projetos que nós trabalhamos na cidade. Então eu acho isso de um valor muito grande, porque ajuda demais as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. E nós, fazemos parte disso, temos uma visão mais ampla de toda essa ajuda, porque vivemos isso, né? Ele vive isso, e outras crianças, outros jovens, jamais conseguiriam chegar onde chegaram numa certa graduação se não fosse esse apoio. E tem muitos jovens, muitas crianças que precisam ainda desse apoio. Vamos dizer assim, é essencial para a divulgação da modalidade, né, para a modalidade obter um espaço maior e também para conseguir proporcionar uma oportunidade da prática do esporte, né, mestre? Porque muitos querem participar, mas não tem uma oportunidade para participar. E através desses incentivos, desses projetos, facilita para a criança ou adolescente estar participando, até tirando eles do mundo perigoso que a gente enfrenta hoje. Com certeza, você falou tudo. Porque sem esse apoio, eu sempre digo, é humanamente impossível chegar onde nós chegamos. Porque toda a equipe, todos os professores que me auxiliam, a maioria veio dos projetos, vieram dos projetos, né? E
sem esse apoio, sem essa base que deram para que possamos chegar onde chegamos, é impossível. É impossível porque dependemos, né? E eles dependem. E somando, chega onde chegamos. Com qualidade. Com qualidade. E vamos perguntar aqui para o nosso atleta. A Alexandra está aqui com uma pergunta, eu já vou ler a dela, mas eu tenho uma pergunta aqui para o nosso atleta. Seguinte, conta para mim, como foi a sua evolução? A sua primeira graduação, lá quando você começou com 8 anos, até a última. Você teve alguma reprovação? Você foi contínuo? Teve algum momento ali que você pensou em desistir? Discorre aí da sua carreira para nós. Bom, nunca reprovei em exames, né? Mas a evolução vai tendo, né? Conforme tudo que a gente vai repetindo, vai aprendendo, procurar aperfeiçoar tudo, a gente vai evoluindo, né? Então, desde a minha faixa branca até a graduação que eu estou, fui evoluindo bastante, pretendo evoluir, aprender bastante, temos muito que aprender, né? E como o mestre falou, eu vim do projeto, então através dessa ajuda eu fui evoluindo, fui crescendo. Então eu vi algo magnífico para minha vida, né? Então eu tive esse foco, eu quero continuar, quero crescer, eu quero seguir. E o sonho de criança era, quero ser faixa preta. Então fui usando o mestre como exemplo, o mestre sempre foi e é meu espelho ainda, meu exemplo, maior exemplo que eu estou seguindo. Então desde pequeno fui seguindo, fui querendo aprender, fui querendo aperfeiçoar, fui tendo apoio, ajuda e fui seguindo, né? E competições você participa também? Participo de competições também. E como está sendo o seu desempenho nas competições? Está trazendo medalha para a cidade? Está só participando? Como que tá? A pretensão é sempre melhorar, né? Mas a gente participa em vários campeonatos, várias competições, né? A gente traz bastante medalhas, troféus para Leme. Então a gente vai sempre representando não só a cidade, a modalidade. Então a gente vai sempre procurar crescer por tudo aí, né? E aqui, ó, Alexandra, explica como funciona os projetos em continuidade com a idade na Prefeitura Municipal, dentro da SADS. Mestre, tá com você essa aí, você que tem que explicar para a turma. Certeza. Iniciei esses projetos nos bairros, né? Cada bairro tem um polo, tem um equipamento e através desses equipamentos as crianças começa com a idade mínima, 7 anos, e depois passam, a partir do serviço de convivência, eles passam para o CRA. Do CRA, eles passam para o CRJ. E do CRJ, eles têm a oportunidade de ir por mais um projeto hoje realizado, que é a Associação Ribeiro, que é o Projeto Aran. Então, esse trajeto que eles fazem é o que conseguimos dar continuidade e eles chegarem o sonho de uma criança ou de um adolescente, chegar a ser um faixa preta, um dia competir fora, igual ele foi para o Peru. E, inclusive, também já temos uma competição em Leme em outubro. Então, tudo isso é a importância desse segmento, importância de cada bairro ter um polo. Então, a nossa secretária hoje foi, assim, olha, fantástica, teve essa ideia e isso ajuda demais. Essa iniciativa partiu dela, mestre? Dela, com certeza. Implantar esse projeto. Implantar em cada bairro. Ela sempre teve essa vontade, eu vi nela, sempre comentou sobre, e olha, dá super certo. Pessoal, vou falar aqui rapidamente os nossos patrocinadores, já vou ler os demais comentários aqui. Quem não deixou o dedão no like aí para atingir a nossa meta, deixa o dedão no like aí, que a hora que eu voltar do patrocínio eu quero dar uma atualizada aqui, hein? Então vamos ajudar a atingir a meta aqui e ganhar meu centro de salgado prometido pelo Liminha aqui, hein, gente? Então vamos deixar o dedão no like aí, rumo aos 15 likes. Lembrando que nós estamos com o apoio do Neto Bebidas. No Neto Bebidas você encontra tudo para sua festa e evento. Você que gosta daquela cervejinha gelada, você que toma aquele refrigerante, sua água, você que quer fazer seu churrasco, passa lá, pega um carvão,
Tudo isso você vai encontrar no Neto Bebidas. E para o seu evento, mesa e cadeira também você encontra no Neto Bebidas. Neto Bebidas com um localzinho lá agora em Santa Cruz da Conceição. Então você pode passar lá em Santa Cruz, se estiver chegando na cidade ou vindo para Leme e realizar suas compras com os melhores preços daquela região ali. E o melhor chopp de Leme região você vai encontrar no Neto Bebidas. Quem gosta de um carnaval, quem gosta de fazer um happy hour ali com a galera, passa no Neto Bebidas e encomenda seu chopp. Supermercado Parrote. No Supermercado Parrote você encontra as melhores ofertas da nossa cidade. Domingão, quem gosta de reunir a família, fazer aquele churrasco, colchão duro Angus na oferta. E durante os demais dias, ofertas em todos os setores do mercado. Fora com atendimento nota 10. Estamos aqui também com o apoio da Gold Nobre Bebidas. A novidade do mercado você vai encontrar na Gold Nobre Bebidas. Ice, vodka, whisky, energético, tudo isso e muito mais na Gold Nobre Bebidas. Cubo Design do nosso amigo Luan, que nos produz essa maravilhosa caneca aqui, ó. É uma empresa de marketing digital. Ela está transformando as suas ideias em sucesso. Então você que quer produzir um site, você que tem um projeto digital, pode procurar o nosso amigo da Cubo Design, Luan, que ele vai oferecer o melhor serviço para você. Futebase do nosso amigo Chocolate, o Chocogol. É uma escolinha de futebol de base para meninos e meninas. Ensinamentos táticos, técnicos e coletivo. Então você que quer ensinar o seu filho a aprender um bom futebol, pode procurar o Futebase. Lembrando que vem sendo destaque em todas as competições que participa. No último final de semana esteve participando de uma competição fora da cidade com possíveis parcerias com equipes profissionais. Autoescola Simão, a autoescola mais tradicional da nossa cidade, atende Leme desde 1980 com os melhores instrutores. Na Autoescola Simão você vai poder tirar sua carta de carro, moto e ônibus com CFC próprio. Você que tem o sonho da sua habilitação, passe na Autoescola Simão. Estou abrindo aqui, pessoal, os comentários. A Tatiane Gola, um dos nossos atletas internacional, levamos ele para o Peru, que foi o que o mestre falou. Então conta para nós como foi essa competição no Peru, qual foi o campeonato, seu desempenho, e explica aí pro pessoal se é só a exibição, se teve o sandá lá, como que foi? Bom, eu participei dessa competição com 13 anos, então o mestre, a grã-mestre, a modalidade em si me deu esta oportunidade de conhecer outro país, né? Então eu aproveitei essa oportunidade, me dediquei bastante durante a preparação, né? Porque é todo um preparo, né? Não adianta a gente for competir em um campeonato fora do país se a gente não treinar, né? Então eles me deram a oportunidade, o mestre me apoiando, me ajudando nos treinamentos, e eu participei. E eu participei nas formas, né? No Taolu, do Litiopá, competi em 3 categorias de Taulus, mãos livres do norte, mãos livres do sul e também a arma curta, né? Então foi uma experiência muito grande, desde novinho, e a pretensão é sempre procurar crescer, evoluir e levar o Litiopá pra cima, né? Explica pro pessoal como que a mão curta, como que explica aí pra turma. Ó, Taulu, mãos livres do sul, mãos livres do norte. Tem Taulus que é a base um pouquinho mais alto, um pouquinho mais rápido. Outros Taulus é um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais forte. Então tem essa diferença, né? E tem no Litiopá tem as separações, as faixas. Então cada faixa tem o Taulu certo, mãos livres do norte ou mãos livres do sul. E tem a questão das armas. Então cada graduação tem as suas armas. Eu competi no Lintinquan, o Chaco, né? E foi uma experiência grande por ser novo, por conhecer outro país, por levar o nome da cidade, por levar o nome do Litiopá para outro país, então foi interessante. E aqui, vamos pegar aqui, ó, o John Leno, pratico Litiopá há aproximadamente 7 anos. Dei início me inspirando no professor Tiago. Por isso a importância de sermos exemplos em todas as nossas atitudes. E digo que foi minha melhor escolha. Você é professor também? Sou professor também. Você não conta pra nós? Você não contou pra nós se é professor? Eu achei que você era só atleta só. E o que precisa para se tornar professor? Bom, a gente passa por exames de graduações, vai passando por fases, vai passando por faixa, né? Então cada fase é uma faixa. Então desde a iniciante já conta a primeira fase. Então a gente vai passando por graduações, vai pegando as faixas, vai se graduando. Então a partir do momento que você é faixa verde, é considerado como monitor, né? Mas aí depende
da pessoa, da evolução da pessoa, da ajuda, se a pessoa está colaborando, tudo, tem essa questão. Mas a partir da verde para roxa, já é considerado com a patente de instrutor. Da roxa, depois vem a marrom segundo, marrom primeiro, é a patente de instrutor. Então tem todo um tempo certo para a gente conseguir conquistar cada patente, né? Aí depois da marrom, vem a preta, a famosa faixa preta, que é patente de professor. Aí você chega no nível de ensinar. Aí, na verdade, na partir da faixa roxa, dependendo do seu empenho, se você realmente quer, a gente já pode estar auxiliando, ajudando. Então, a partir da faixa roxa, considerada como instrutor, a gente já pode estar ajudando o mestre a dar aula. Pessoal, ó, o Liminha atualizou eu aqui, 9 likes, faltam 6. Então, quem chegou agora e não deixou o dedão no like, deixa o dedão no like pra nós. Fernando Melo, boa noite, Ítalo e convidados, ótimo programa, abraço. Valeu, Gaúcho, muito obrigado. E o Bruno aqui com uma participação bem interessante. Mestre, fala um pouquinho sobre o instrutor Rian. O Rian participa lá com vocês, né? O Rian já esteve aqui com a gente também, conversou um pouquinho com nós. Conta pra nós como que é. Ô mestre, tem essa inclusão? Como funciona? Ótimo, excelente pergunta. A inclusão para nós é tão importante quanto qualquer aula comum, né? E o Rian, ele é um caso especial. Para nós é um orgulho ter um aluno como o Rian, porque ele é exemplo de superação. Tanto ele começou no CRA. Quando ele começou no CRA, ele chegou como aluno para se matricular, se matriculou tudo e escolheu o Kung Fu. A mãe escolheu o Kung Fu para ele. Ele chegou até a sala e ele chegou praticamente que bem debilitado. Seria assim, na parte, vamos dizer assim, coordenação, né? E eu olhei para ele e falei, meu Deus, como eu vou conseguir ensinar esse garoto? Vou ter que ser mestre mesmo. Mas nós, né, é nossa obrigação, é nosso papel. Não importa o aluno como ele vem para a gente, é importante a gente dar qualidade para ele, fazer com que ele melhore a sua qualidade de vida e ele chega a buscar e ter o que ele foi buscar, né? Olhando para ele, iniciamos os treinamentos com ele. E hoje é um orgulho, assim, para os pais, para a gente, um exemplo de superação, um exemplo de dedicação. E parabéns para os pais, que estão sempre juntos, né? Sempre apoiando. Faz a diferença, né? Muita diferença. Eu admiro aqueles dois, porque, principalmente a mãe, ela fica sentadinha ali, a aula toda, e sai de uma aula, leva ele para outra. Então a mãe tem um papel principal. Então o Rian é um dos alunos aí que exemplo de superação mesmo. E tem mais alunos? Temos alunos autistas, hoje alunos com síndrome de Down. Inclusive eu tenho 2 alunos gêmeos em Santa Cruz com síndrome de Down. Então, eles vão se adequando aos poucos, é um trabalho lento, um trabalho bem ali, mas é gratificante, muito gratificante. Então, se eu tenho um filho com síndrome de Down, um autista, eu posso procurar vocês que conseguem fazer a aula, conseguem participar tranquilamente. Nós buscamos e pretendemos fazer o nosso melhor para eles, porque o nosso objetivo é esse. Inclusive, a nossa gramestra Tatiane, participando aí, né, agradecer aí a participação dela, que é ela que cuida, é ela que coordena toda a região com o Litiopá. Então, por isso que ela sempre está aí nos apoiando também, sempre está nos dando uma força aí da melhor maneira possível. Então, um abração para ela. E aqui, ó, eu vou já ler esses comentários do YouTube aqui, mas eu tô com algumas participações no aplicativo da TV Leme. Jean, vejo pouca divulgação da modalidade por fora. Já cheguei a ver demonstrações em Leme. Lembro
uma que teve ano passado no Clube 29. Assisti pela TV Leme mesmo. No Clube 29 vocês fazem, né? Que é a graduação normalmente é realizada lá, né? Não, lá nós temos aulas mesmo do Litiopá lá há 30 anos. Eu ensino Litiopá no Clube 29, um parceirão também, um parceiro assim, gigante. O Paulinho? Isso, já esteve o presidente, o Paulinho, um Fera. parceiro bacana mesmo, sempre apoiando da melhor maneira. Todos os eventos que precisamos, ele não, mestre, não, tudo bem, então é um parceirão gigante mesmo. Então temos aulas lá, quartas e sextas, aos sábados também, sempre. E aqui o Yuri, acho muito incrível as demonstrações da arte. Tem muito catar da hora, gostaria muito de praticar. Ô mestre, Yuri, quantos anos você tem? O mestre vai falar aqui pra nós. Um dos mestres, né, dos professores aí, como que ele pode fazer? Qual a idade? Então, ele não comentou. Fala aí, se você tiver de 6 a 10, de 10 a 15. A idade é de 6 anos até... Aguentar. Se ele tiver vontade, a idade para nós é vontade. A idade depende, né, de cada um. Se ele tiver vontade, ele consegue se adequar dentro da modalidade Litiopá. E aí, aonde que ele pode procurar vocês? Aí ele pode procurar no Clube 29, às quartas, se ele for associado, né? Às quartas-feiras, sexta-feiras e aos sábados. Aos sábados, as aulas começamos às 13 horas. E semana, de quarta e sexta-feira, começamos a partir das 18 horas até as 21 horas. Na Associação Ribeiro, segunda e quinta, a partir das 18 horas, vai até as 21 horas. E aos sábados também, das 15 às 16h30 no sábado. E nos projetos da prefeitura, nas SADs, tem também o Litiopá Kung Fu. E aqui o Gregório. Boa noite, galera do Pod Esporte. Qual a diferença do Litiopá para o Kung Fu comum? E tem algumas outras divisões do Kung Fu? Você já respondeu essa, mestre, mas eu acho que o Gregório não estava nos acompanhando ainda, então explica novamente, ou você, ou o professor Thiago, se existe mais alguma outra divisão e a diferença. O Litiopá é uma modalidade, é um estilo, são vários estilos de Kung Fu no Brasil. Então o Litiopá é só um estilo, uma modalidade no qual nós né, fazemos parte dessa modalidade. Tem outras modalidades de Kung Fu tradicional. Então nós somos uma modalidade de Kung Fu. Entendi. E tem mais modalidades? São tem mais modalidades. Quais são as outras divisões? Aí tem estilos diferentes. Aí uma modalidade de Kung Fu, que é o moderno, né, que foi criado há alguns anos atrás, que é o Wushu. E tem os tradicionais, que são vários estilos que existem no Brasil. São vários estilos de Kung Fu. E aqui o Heitor, qual, na opinião de vocês, é a arma mais difícil de se dominar no Kung Fu? Aí é com o Thiago Leandro, né? Tanto faz. Olha, pra mim, a arma mais complicada foi o Guantal. Uma arma já para uma graduação um pouco mais avançada, né? Onde aprende no Litiopá, na graduação marrom. Então, foi diferente, porque é uma arma um pouquinho mais completa, na minha opinião, pra mim. Então, pra mim, foi o Guantal. Foi a mais difícil. Foi mais difícil de aprender. Pessoal, vou chamar o bloco comercial aqui pra gente beber uma água, dar uma respiradinha aqui. Tem muitas participações aqui no nosso YouTube, vou ler todas. Tem também as participações aqui do Douglas Chagas, do meu WhatsApp particular aqui, então daqui a pouco eu leio todas. Peço pros meninos aqui, enquanto tá no comercial, preparar mais uma aguinha pra mim, pro mestre aqui, que acabou. O papo tá bom, a boca vai secando. Então dentro de 1 minuto e meio nós já estamos retornando pro nosso segundo bloco. A Relojoaria Miltinho, uma loja com 50 anos de tradição, oferece uma ampla variedade de produtos de alta qualidade, incluindo relógios, alianças, colares, pulseiras e anéis em ouro,
prata, folhado e aço. Destaca-se pelo atendimento diferenciado e pelas excelentes condições de pagamento. Se você está procurando presentes especiais, a Relojoaria Miltinho é o lugar ideal, combinando com produtos sofisticados com um serviço excepcional ao cliente. Antes de realizar qualquer compra, passe na Relojoaria Miltinho. Relojoaria Miltinho, 50 anos vendendo qualidade em joias e relógios. Agropecuária Visconde. Aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu pet de estimação. Rações em geral, medicamentos veterinários, sementes para pássaros, artigos para pesca e muito mais. Cuide bem de quem também te ama. Venha conferir nossa grande variedade de produtos e conhecer a nossa loja. Agropecuária Visconde, tudo em um só lugar. Descubra o verdadeiro sabor da Gold Nobre Bebidas. Temos vodka, vodka de sabor, ice, whisky, licor, tequila e muito mais. Nossa marca registrada garante a melhor qualidade para os nossos clientes. Experimente as melhores novidades do mercado. Gold Nobre Bebidas, um brinde ao bom gosto. Futebase, o lugar onde os fundamentos do futebol são ensinados com paixão e experiência pelo professor Chocolate, ex-atleta profissional. Inscreva o seu filho para treinamentos de alta qualidade e faça parte dessa equipe vitoriosa. Meninos e meninas de 4 a 15 anos são bem-vindos. Junte-se a nós na Futebase. TV Leme, seu canal da cidade. Retornamos, galera, já com uma atualização aqui, ó, 17 likes. Então, muito obrigado a todos, ajudou a gente a alcançar a nossa meta. Então, quem não deixou o dedão no like ainda, quiser ajudar a gente a chegar a 20, 25, 30, quanto mais likes a gente tiver aqui, melhor, vocês vão ajudar muito o nosso trabalho. E eu comentei um negócio com o padre hoje, o padre é bem parceiro meu. Falei, padre, Instagram nós estamos com 1.235 seguidores, sem nenhum robozinho, sem nada comprado. Logo, logo a gente vai chegar em 1.250. Ele tirou sarro da minha cara e falou que só daqui 3 meses. Então você que não nos segue no Instagram ainda, Podsport TV, siga nós no Instagram, ajude eu a atingir essa meta de 1.250 para mim falar pro padre que nós vamos conseguir, e se inscreva aqui no nosso canal da TV Leme, para você ficar por dentro da melhor programação da nossa cidade. Deixa eu subir aqui que eu vou pegar os demais comentários aqui pra gente ler. A Dayana Nascimento, saudações mestre e o professor Tiago. A Tatiane Gola, e o mais valioso são nossos mestres, professores e instrutores que ensinam voluntariamente, levando a várias pessoas nossa modalidade Lichopá Kung Fu. Aí o John Lennon, eu já falei aqui o comentário dele, né, que ele tinha dito aqui para nós. Douglas Chagas, esse é parceiro nosso lá da Câmara Municipal. Boa noite, mestre Adelson. O senhor é uma referência para todos os lemenses e fica na memória de cada aluno que treina com o senhor. Deus abençoe sempre. O Douglas Chagas treinou com você? Acho gordo daquele jeito, consegue treinar? Brincadeira à parte. Treinou bastante. O Douglas é parceiro nosso lá. Gente e boa. a Alexandre tá pedindo para você até tocar nesse assunto, mas ela já tocou, para explicar o trabalho realizado com os autistas, para discorrer um pouquinho melhor. Hoje, sou muito feliz em estar realizando esse trabalho com os autistas. Eu me sinto, né, realizado quando estou com eles. Por quê? Porque eu vi um brilho neles. Eu senti que eles têm algo tão maravilhoso, tão fantástico na linha do aprendizado, que cativa. Então eu fui cativado por eles. E a partir do momento que comecei a fazer esse trabalho no CRPA, e eu tenho já alguns alunos autistas na associação, só que eu não me aprofundei tanto como estou dentro do CRPA, que ali eu ensino, assim, eu olho para eles, eu tenho mais vontade de ensinar eles, porque são cativantes. Eles têm um jeito diferente, né? São mais amorosos, são mais cativantes, aprendem.
são dedicados, são focados. Então, eu estou amando esse novo trajeto aí com os autistas. E o Douglas mandou aqui no meu WhatsApp, ó, fico orgulhoso de ver o professor participando do programa, hein? Valeu, Douglas, muito obrigado. E o Uriel, boa rapaziada, sabe se tem alguma previsão para incluírem a modalidade nas Olimpíadas? Tem essa possibilidade? Então, isso eu não sei, assim, com exatidão responder. Estavam tentando essa arte moderna incluir essa inclusão nas Olimpíadas, mas eu não tenho essa informação ainda, se vão conseguir ou se já estão perto de conseguir isso. E agora uma pergunta para vocês dois, que na semana passada a gente estava com o pessoal do Jiu-Jitsu aqui. Eles falaram que o que o prejudica o Jiu-Jitsu a chegar numa modalidade olímpica é a quantidade de federação que tem. Tem federação tal, confederação tal, e eu até brinquei, cachorro que tem um monte de dono morre de fome. Então eles falaram que isso aí prejudicou um pouco. Essas divisões que tem no Kung Fu, não falo unificar, mas ter assim, ó, uma confederação para cuidar do Kung Fu Liuchiupa, Kung Fu Wushu, Kung Fu tal. Uma confederação para cuidar de todos. Não traria um benefício maior acabar com essas divisões? Eu acho que toda arte tem um benefício, se houver num contexto assim, geral, vamos dizer. Se houver essa unificação dentro de um padrão só, dentro de um propósito, com certeza, eu acho que seria para uma Olimpíada no futuro, com certeza. Mas aí depende aí de várias organizações para isso acontecer, né? Isso cada um tem que trabalhar para isso acontecer. E para o nosso professor aqui, qual a sua opinião para aumentar essa visibilidade do Kung Fu Liuchiupa? Para ter um espaço maior, porque na TV aberta mesmo a gente pouco vê o Kung Fu Liuchiupa. Não só o Kung Fu Liuchiupa, né? As outras modalidades de artes marciais também. O que você acha que tem que ser feito para aumentar esse espaço? Bom, o trabalho que o mestre, nós professores, fazemos na modalidade, para a cidade, na região aí, o mestre sempre fala que é a corrente do bem, né? Como assim a corrente do bem? A gente sempre vai passando para as pessoas o que a gente aprende da melhor forma. Então, se todos passarem para frente a coisa que aprendeu, a melhor coisa que aprendeu, passando a visão diferente, mostrando que o Liuchiupa, porque muitas pessoas acham que o Kung Fu, que a arte marcial em si, é totalmente diferente, que muitos vão dizer assim, que fala que ela é luta só. Não, mas o Liuchiupa é algo diferente, porque me trouxe essa visão de respeito, de hierarquia, de disciplina, de perseverança. Então, se a gente passar essa união para todos, essa visão para todos, então vai aumentando naturalmente, né? Então é isso que precisa. Então vamos passar para frente tudo que a gente aprende, não ficar só para nós, né? O conhecimento. O conhecimento. A Dayana Nascimento, mestre Adelso, fala do último campeonato. Todas as medalhas trouxeram para Leme e sobre o exame com mais alunos. Professor Thiago fala que você é o nosso professor de luta. Então, conta aí para nós esse último campeonato, mestre. Inclusive, nós trouxemos bastante medalhas mesmo para Leme, né? Estamos sempre aí com a grande equipe participando nos nossos eventos. E hoje temos aí a grata satisfação de realizar um evento agora, em outubro, em Leme. Provavelmente são várias cidades, né, que estarão participando. E com certeza a equipe que nós temos, muitas medalhas virão para Leme. Hoje nós temos uma equipe muito grande. E nesse último campeonato que vocês foram, medalhas... Muitas medalhas. Dominaram. Bastante medalha. Então, mestre, o Thiago está com o meu contato agora. Eu, além do programa que eu participo, eu escrevo para o portal O Popular. Eu sou responsável pela parte de esporte. Então, caso vocês queiram uma divulgação, vocês queiram que divulgue resultados, competições, me mande as informações, eu faço a matéria, a gente publica, sai a matéria lá divulgando o desempenho da equipe, dos atletas, que é importante para nós e para vocês. Sim, entendeu? Aí tem meu WhatsApp, tudo, pode entrar em contato, a gente vai fazendo essa parceria que fica interessante para todo mundo. Ótimo. Nós agradecemos aí a disponibilidade pela divulgação e obrigado mesmo. Aí a gente pega, escreve lá, faz e vamos para cima.
Vamos ler aqui os outros comentários aqui que chegou aqui para nós. E você é o professor de luta. Como que é o professor de luta? Você é do Sandada aí? Então, eu não sou professor de luta, né? Eu passo só um pouquinho que eu sei. Eu tenho muito que aprender. Estamos aqui para aprender, né? Então, um pouco que eu sei, eu vou passando para frente. Então é isso, então um pouco que eu sei, eu vou passando para eles. E eles vão... Na verdade, eu só dou o caminho, que nem o mestre fala. A gente só dá o caminho. Segue quem quer perseverar, quem quer evoluir, e o resultado vem. Então a gente só dá o caminho e o resultado vem por eles. Através da perseverança, né? Firme e forte vai alcançando. Com certeza. Arthur Viana, saudações, mestre, professor Thiago. Jean Baltazar, esse aqui é o nome de craque, hein? Baltazar, hein? Jogou no Corinthians, artilheiro. Saudação, mestre. Um homem com H maiúsculo, meu mestre. E os ensinamentos aqui do Douglas nós lemos. Genival Fernandes, saudações, mestre Adelso, professor Thiago. Muito top o trabalho de vocês, juntamente com a Associação Nacional de Lichopá Kung Fu. Vocês são gigantes. Pedro Gomes, saudação, muito obrigado, mestre Adelso e professor Thiago, por ter me incluído em apresentações e campeonatos e sempre ter ido atrás do que os alunos precisam. Saudação. Ilma Souza, boa noite, mestre Adelso, parabéns por esse trabalho tão lindo que o mestre e a equipe desenvolve. Genival, saudações a todos, estamos atentos aqui de Unai, Minas Gerais, um forte abraço. Pessoal, nossa audiência chega até em outro estado, e o que a gente sempre fala aqui, sem nada de robozinho, sem nada digital, aqui o pessoal comprova mesmo, nossos números são verdadeiros. Tatiane Gola, nas Olimpíadas o Kung Fu tradicional será difícil pela falta de união entre as modalidades. Foi o que a gente falou. Desativado Leme Web, saudação Ítalo, somos da cidade de Caratinga, manda um alô para os existe isso aí, eu tenho medo de cair nessas pegadinhas. Os caras pegaram uma pegadinha uma vez que eu passei uma vergonha. Manda um alô para os caras engatanos. Um alô aí, meu brother, valeu pela participação. A gente fica meio atento aí que pegaram uma pegadinha que os moleques tiraram o sarro em uma semana depois. Aí eu fiquei enrolado aqui mandando as brincadeiras aqui. Eu acho que te pegaram de novo. Será? Não existe essa cidade? É louco, gente. Eu tô atrapalhado pra caramba, viu? Deixa eu dar uma pergunta pra vocês. Meninas, a gente falou dos autistas, da inclusão. Como que é a procura das meninas na modalidade? Hoje temos bastante procura, viu? Inclusive essa inclusão feminina, principalmente aí, mais uma vez, mando uma saudação para nossa grã-mestra, que lidera hoje uma modalidade gigante, inclusive até em Unai, é um professor que nós formamos aqui em Leme, e agora ele vai retornar ao seu trabalho em Unai, Minas Gerais. Então, para você ver a dimensão que é. E a força da mulher, né? Elas estão demonstrando a força da mulher e enfrentando e provando que elas podem sim, basta elas quererem. Então, e hoje elas querem, eu percebo que essa força que elas já estão, né, tá cada vez maior. E hoje, como que é a questão de alunas? É bem equilibrado? Os meninos ainda são maiores? Não, mais... os homens é um pouquinho, uma porcentagem maior, mas já temos bastante a participação da parte feminina. Eu vou falar aqui, rapaziada, rapidamente os nossos demais patrocinadores, para os nossos convidados beberem uma água, dar uma respirada. Lembrando que nós só estamos no ar graças à nossa TV Leme e aos nossos patrocinadores. Então nós estamos aqui com o apoio da Agropecuária Visconde. Tudo que você precisa para o seu animalzinho de estimação, você vai encontrar na Agropecuária Visconde. Você que tem em casa seu cachorro, seu papagaio, seu gato, sua maritaca, seu peixe, sua tartaruga, você que tem um jardinzinho ali de inverno, tudo que você precisa, você vai encontrar na Agropecuária Visconde. Estamos aqui também com o apoio da Relojoaria do Miltinho. Os melhores produtos você vai encontrar na Relojoaria do Miltinho. Preços excelentes, aquela condição de pagamento no cartãozinho que você adora e um atendimento sem igual. Então você quer presentear quem você tanto ama, passe na Relojoaria do Miltinho. Estamos aqui também com a parceria com o nosso amigo da Estética Automotiva, Stephanie Andrade.
Você quer dar um talento no seu carro, deixar ele bonitinho, cheirosinho? Leve ele na Estética Automotiva Stephanie Andrade, com o serviço de lave e trás, com os melhores preços da nossa cidade, com lavagem simples, completa, tudo isso e muito mais. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Anselmo. Vila Mará, nosso mais novo parceiro, está com funcionamento de terça a domingo, das 17 à meia-noite, e de sábado e domingo, horário especial, das 14 à meia-noite. Transmissão de todos os jogos do Lemense. O Lemense está em campo agora. Você vai conseguir assistir lá no Vila Mará. E os demais partidas também dos campeonatos, transmissão lá no Vila Mará. Com um cardápio maravilhoso que tem de tudo um pouco. Lanche artesanal, pizza parmegiana, espeto, contra filé grill especial e muita porção. Em breve também o Vilinha Mará 2. E Chopp Brahma em Antártica com os melhores preços que você vai encontrar. Estamos também aqui com o apoio do Mestrando Idael da Capoeira. A capoeira é uma prática que vai trazer inúmeros benefícios para você. Você quer colocar seu filho, você quer também praticar uma arte marcial, pode procurar o Mestrando Idael. As aulas acontecem toda quarta-feira, das 18 às 19 horas no infantil, das 19 às 20 no adulto. E na sexta-feira, das 18 às 19 infantil, das 19 às 20 no adulto. Então, pessoal, você que quer praticar uma arte marcial, pode procurar os nossos amigos Mestrando Idael. E o Jonathan mandou aqui para mim, professor. Fala, galera, só de olho pela TV. Parabéns, Ítalo, pelo programa e TV Leme pela transmissão. Show demais. Valeu, Jonathan, muito obrigado pela sua participação. Mestrando, quanto tempo tem de Kung Fu Lichopá? Que eu pratico? Isso, você pratica. 43 anos. 43 anos. Que eu já pratico. Inclusive, nós estávamos conversando sobre a força da mulher, né? Inclusive, a minha esposa, ela pratica o Lichopá. Meu filho pratica, o Arthur Viana. E a minha filha, Marília, pratica também. Todos faixas pretas. Então, desde criança, para você ter uma ideia da magia, da maravilha que é a modalidade. Então, agora eu falando aí da força, né, da mulher, tá aí. Não só a minha esposa, mas como a Marília. Aí você perguntou Quanto tempo você pratica? 43 anos e a modalidade, insisto, 43 anos. E nunca parei de praticar. E o que você vê de diferente de 43 anos atrás? Como foi a evolução? O que mudou? Desde a morte do nosso patriarca, o grão-mestre Oswaldo José Gola, ele deixou um legado. E esse legado, ele veio a melhorias de alguns anos para cá com a nossa grã-mestra Tatiane Gola. Houve umas mudanças aí, assim, para melhor. Mudamos aí cada vez melhor a modalidade, com a sua competência, junto aos mestres, junto aos guardiões. Então, hoje houve uma melhora de uma dimensão aí muito grande. Do que foi começado lá atrás? Muito grande. Começamos a ampliar já mais a modalidade. Hoje os adeptos, muita procura. E vamos colocar assim, em relação ao Kung Fu Lichopá. Além do Brasil, qual outro país que ele tem destaque, que ele é praticado? China, Estados Unidos, como que é? Você quer dizer ao início da linhagem do Kung Fu? Não, hoje, atualmente. Quais os países assim são mais destaque? Que pratica, que Isso. tem a modalidade? Isso. São alguns estados. Por enquanto ainda não temos ainda fora do país. Né? O Kung Fu Lichopá. O Lichopá temos em vários estados, menos agora fora do país ainda não temos. Então nos Estados Unidos, esses outros lugares ainda não tem. Temos a área de ensino, mas provavelmente em breve teremos. Vai ter também os Com locais. certeza. E aqui meu amigo João Miguel, grande João Miguel, filho do William Gutinha. Valeu, João Miguel, pela participação. A Tatiana Gola, estamos em Portugal. Essa novidade é nova. Olha, você não sabia? Eu não sabia, olha. Então, chegamos em outro continente. Estamos no continente europeu, gente.
Nossa audiência tá bombando aqui com o instrutor Breno. Conhece o Breno? Nossa. É fera? Sim, ele Que maravilha. treinava lá em Jabuticabal, né? Tem outros mestres em outras cidades. Treinou com o mestre Valcir. Então, daí agora, novidade, né? Foi lá para Portugal. Então, que bom, ficamos felizes por ter o Litiopá em Portugal. Estão chegando lá em Portugal. E, opa, acabou a bateria aqui, ó. O notebook não aguentou hoje, gente. Foi tanto comentário, tanto troca de tela aqui hoje que o notebook não aguentou. Sorte que o celular deu tempo de carregar um pouquinho antes de vir pra cá. Calma aí que eu tô com um comentário aqui que eu preciso ler. Da Alexandra. Ela falou que tinha disputa entre as academias antigamente. Como que era essa disputa? Antigamente, são alunos que iam desafiar ou professores. Depende, ou era aluno ou era professor, que ia a algumas academias para desafiar o professor. Inclusive, o nosso grão-mestre participava muito dessas rivalidades que tinha na época. Então, quando o professor ou o mestre ia na academia do outro e entre se confrontavam, e ali ele passava a ser dono da academia. É ele que passava a cuidar dos alunos que ele confrontou com o professor que perdeu. Então eu confrontei com você, eu ganhei de você, eu passo para mandar seus alunos. Perdi a maioria dos alunos. E falando em rivalidade, que a gente tá falando, tem rivalidade entre um estilo com o outro? A rivalidade, que eu posso falar para você, essa questão da rivalidade, eu não sei explicar o tipo de rivalidade, mas eu sei dizer para você que é o seguinte: cada um cuida da sua modalidade, né? Cada um tem o seu segmento, tem seus propósitos, tem sua filosofia. Então eu vejo assim, que cada um cuida do seu segmento, cada um cuida da sua modalidade. Eu não vejo como uma rivalidade, né? Alguns até devem ter sim, mas eu não vejo assim, dentro do meu olhar, não vejo como rivalidade, né? E aqui então, vamos aqui, ó. Minha tia Lael Miranda desejando uma boa noite, muito obrigado pela participação. A gente agradece que ela por estar interagindo com a gente. Tiago Rodrigues Lopes, grande homem que vence sem lutar, mesmo tendo o poder de vencer lutando. É isso que é ser um guerreiro do Litiopá Kung Fu. Procede, Thiago? Esse aí é o passo pro mestre, hein? Esse é um grande homem que vence sem lutar. É o mestre, viu? É o mestre dessa forma. O mestre é um espelho para todos, né? Até o Thiago Lopes aí, muitos alunos aí, tanto da cidade, tanto de outras cidades, do Litiopá, fora do Litiopá, o mestre é um espelho. Então, esse daí é pro mestre, não é pra mim. O mestre é referência. O mestre é referência, com certeza. O Brasil todo. O Brasil todo. Porque muitos acham que as lutas é que vai projetar alguém aqui nos nossos pensamentos do dia a dia, o lidar, né, com o outro, ou a parceria. Então, eu sempre vi que a arte marcial vai além disso, além das lutas, né? É auxiliar, é compartilhar com o outro, é ajudar, é tentar, né, entender que um precisa do outro. Tentar levar aquela equipe para puxar outros alunos para que possam entender que a amizade, o companheirismo, você poder ajudar o outro é a parte mais importante. E isso, o mestre Thiago, acho que a gente pode até conversar sobre isso. Isso, o Kung Fu, Litiopá, isso, as artes marciais, elas contribuem muito em relação a isso. E o ser humano deve ser assim, porque tem muita gente que torce contra o outro, não pode ver o outro se destacando, sente aquela inveja. Sim. São poucos que são parceiros, que querem ver seu bem. E eu vejo que as artes marciais, elas demonstram muito isso. E a gente vê que é um povo assim, mais unido. E eu acho que isso deveria ser exemplo para todos. Se eu posso te ajudar, por que eu não vou te ajudar? Se eu posso te passar um conhecimento, como você disse, o Thiago disse aqui para nós, por que eu não vou passar um conhecimento para você? Por que eu vou guardar só para mim? Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que não pensam assim hoje em dia. Então, eu acho que até isso, a arte marcial poderia contribuir na vida dessas pessoas. Não só uma atividade física, não só um trabalho de coordenação, mas até um trabalho mental que as pessoas hoje em dia precisam muito. E de fato ela realmente contribui. Tudo que você falou,
vamos falar assim num contexto geral, as artes marciais elas unificam, né? As artes marciais, ela tem essa base, principalmente o Lichiopá tem essa base familiar por esse motivo. É uma arte de guerra, é uma arte de luta, mas tem essa base na família que nós preservamos. E aqui a Tatiane Gola, pessoal, estamos chegando no horário aqui, mas só vou mais ler esses comentários. E o Thiago Rodrigues, bora dobrar os likes. Deixa eu atualizar aqui, Thiago, já que você me deu uma ajuda aí, ó. 25, faltam 5 então, pra gente bater 30. Como eu já garanti o salgado dos meninos aqui, se bater 30 eu vou trazer 2 refrigerantes de 2 litros pra eles aqui então. Então faltam 5, tá com vocês pra eles tomarem um refrigerante. Tatiane Gola, com certeza, mestre Adelson é uma grande referência. E o Bruno, o que o mestre espera do próximo campeonato a ser realizado em Leme? Muita expectativa, com certeza. É o que mais temos, expectativas. Por quê? Através do trabalho que vai sendo feito agora com eles, com a ajuda dos professores, porque nós temos uma equipe bacana, uma equipe muito boa, que são os nossos professores. Eles auxiliam demais no preparo desses alunos. E a partir de já, a expectativa é grande. Por quê? Todos os eventos, todos os campeonatos que tem em Leme, participamos de 70, 80 alunos só de Leme. As outras cidades convidadas trazem os alunos. Então, a expectativa do aluno, elas vêm sendo preparadas desde já. Então, nós já estamos preparando essa expectativa no aluno. E eles vão criando essa expectativa até chegar o dia. Então, a partir do momento que sabemos que é concluído já, que já está concluído o evento, a expectativa começamos a criar. E vem atletas de outros estados ou vem só estados de outros estados, pretendemos convidar outros estados. Vamos fazer o maior esforço do mundo para trazer o Naí para cá, já mesmo ele, né? E o estado que tiver o Lichiopá ou outras modalidades, a gente vai convidar. Nós vamos convidar outras modalidades também. Para participar. E aqui, Genival, para quem conhece as lutas da vida e a história do mestre Adelson, com certeza fará de tudo para que a modalidade sempre cresça, baseada em sua filosofia de vida, inspirado na matriz patriarcal. Tá duro para ler aqui, pessoal. E a Tatiane Gola, saudação a todos, uma excelente noite, adorei o programa, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Tatiane. Minha tia Lael, hoje tive a oportunidade de falar com o mestre Adelson de Santa Cruz da Conceição antes da aula com os alunos. Uma fortaleza em sabedoria. Parabéns, mestre. Você conhece minha tia, então, professor? Ela passou por mim a aula em Santa Cruz. A hora que eu chego, ela está passando por mim. Então, hoje eu tive a satisfação de conversar com ela. E, então, explica para o pessoal aí, rapidamente. Como que é em Santa Cruz da Conceição? Eu estourei um pouquinho o tempo, mas os meninos vão segurar aí pra mim, que esses meninos são fantásticos. Em Santa Cruz, nós temos o projeto que é do CRAS, em Santa Cruz. Então, são os alunos do CRAS. E a escolinha, Maria Hermínia, que lá ele faz o trabalho da idade de 4 e 5 anos. Eles passam depois para a idade de 6 até a idade de 5ª série. Depois eles vão para o CRAS. Interessante. E Genival Fernandes, Ítalo, muita gratidão por espaço que você proporcionou à nossa modalidade. Eu que agradeço vocês e aceitarem o convite de estar aqui com a gente. Quando a gente iniciou esse projeto, quando eu iniciei esse projeto, a minha ideia foi essa, dar espaço para as modalidades da nossa cidade e valorizar o que a gente tem em Leme. Infelizmente, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, o que vem de fora sempre tem mais valor, mas não, nós temos que valorizar o que a gente tem em casa. Então, o meu objetivo foi esse, e cada episódio do nosso Pod Esporte eu fico muito feliz em saber que o meu objetivo que foi traçado lá atrás vem sendo atingido, através desses comentários seus que reconhecem o meu trabalho. Então, tenho apenas que agradecer, gratidão a vocês que participam, que ficam aqui com a gente e reconhecem. Eu fico muito feliz em poder contribuir. Sei que de uma maneira muito pequena, perto do que poderia ser contribuído, sei que é muito pouco, mas é dessa forma que a gente vai tentar crescer cada vez mais todas as modalidades. Então, obrigado pela participação, obrigado pelo reconhecimento, e como eu falei aqui para o mestre, para o professor, podem contar sempre com o Ítalo, tanto no podcast quanto na escrita do portal, que eu estou à disposição. Muito obrigado de coração.
Professor, agora eu vou chamar você de professor, que eu sei que você é professor. Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado por participar com a gente. Felicidades, sucesso na modalidade. A gente que agradece pela oportunidade, né? Foi muito bom estar compartilhando um pouco sobre o Litiopar aqui para você e para vocês que estão assistindo também. Então, agradecemos muito por esse espaço, por essa oportunidade, viu? Mestre, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceito nosso convite. Sucesso sempre. Somos nós que agradecemos, com certeza. Muito obrigado aí, mais uma vez pela oportunidade, e sempre que precisar, a gente estamos aí. E conte sempre com a gente também. Conte conosco também. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, pela participação. Agradecer aqui a nossa equipe da TV Leme, o Liminha, o Padre, o Flávio, essa equipe fantástica, está sempre nos acompanhando e nos auxiliando. Só através deles e dos nossos patrocinadores que nós podemos apresentar tudo isso aqui, e eles sempre muito solícitos e parceiros. Então, muito obrigado a eles também, não podia deixar de agradecer, e um ótimo e abençoado resto de semana para todos vocês.